Olá a todos, começamos hoje a aula 22, abordando o assunto os precursores do Espiritismo, que foram fundamentais para, então, a chegada da doutrina espírita, o Consolador Prometido, né? Já a partir do século XVII, a espiritualidade começa esse projeto que viria a culminar com a doutrina espírita. Bem, em seu livro História do Espiritismo, um livro muito interessante que eu recomendo que todos vocês leiam, do Arthur Conan Doyle, o mesmo Conan Doyle que criou a personagem Sherlock Holmes, né? Designa como precursores do Espiritismo 3 extraordinários médiuns: o Emanuel Swedenborg, o Edward Irving e Andrew Jackson Davis. Pela ordem cronológica de seu aparecimento no mundo, o primeiro deles foi Swedenborg. Emanuel Swedenborg foi um engenheiro sueco. Nasceu em Estocolmo em 1688 e desencarnou em Londres em 1772. Dotado de faculdade de vidência, via com frequência casas do mundo espiritual e pessoas desencarnadas, tendo sido um dos primeiros médiuns a descrever o ectoplasma, como um vapor aquoso que caía no chão sobre o tapete. Nos deixou inúmeras obras onde o mundo espiritual consiste em várias esferas e que cada um de nós, depois da morte corpórea, irá para aquela a que melhor se adapte nessa condição espiritual. Descreveu casas localizadas no plano espiritual, nas quais viviam famílias, templos, onde se praticavam cultos, auditórios, etc. Suas principais obras de origem mediúnica foram Céu e Inferno, A Nova Jerusalém, Arcana Celeste, Sabedoria Angélica, Apocalipse Revelada, etc. Então vejam vocês que nessa época, né, mais ou menos 100 anos antes de surgir a doutrina espírita, Swedenborg já descreve o mundo espiritual que só viria a ser descrito com esses detalhes 200 anos depois, através da obra Nosso Lar, de André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier. Foi realmente um vanguardeiro, né, nesse aspecto. A morte, escreveu ele, era suave porque seres celestiais ajudavam os recém-chegados em sua nova existência. Ali no plano espiritual, ele viu anjos e demônios, que não eram, porém, de ordem diversa da nossa, mas sim seres humanos que haviam vivido na Terra e que ou eram almas retardatárias, como os demônios, ou altamente desenvolvidas, como os anjos. De modo nenhum mudamos com a morte, falava ele, porquanto levamos para o mundo espiritual os hábitos mentais adquiridos, as preocupações e os preconceitos. Não existem ali as penas eternas, vistos que se achavam nos infernos podiam trabalhar para a sua saída, desde que sentissem vontade. Muito interessante a visão de Swedenborg. O segundo foi Edward Irving. Pertenceu à mais pobre classe de trabalhadores braçais da Escócia, onde nasceu em 1792 na localidade de Annan. Atraía enorme multidão em suas prédicas, criou sérios problemas com a igreja a que servia por causa de suas opiniões teológicas. Começaram a ocorrer em sua igreja fenômenos mediúnicos diversos, especialmente os de voz direta, que nós sabemos que são formações de cornetas de ectoplasmas, né, formados pelos espíritos, e através dessas cornetas as vozes dos espíritos ecoam. Inicialmente ouviam-se gritos de pessoas como os de um possesso, em outros momentos os gritos eram de homens e mulheres numa linguagem incompreensível, e ao lado das vozes ouviam-se também, em intensidade cada vez maior, ruídos e outros sons. Provavelmente esses gritos dessas pessoas vinham do umbral grosso, que é mais próximo à terra, como nós vamos ver logo em seguida. Excomungado em 1833, Irving e os partidários que lhe ficaram fiéis andaram à procura de um novo local e vieram encontrá-lo na sala usada por Robert Owen, um socialista, filantropo
e livre pensador, destinado 20 anos mais tarde a ser um dos pioneiros conversos do espiritismo na Inglaterra. A boa vontade de Irving não foi o suficiente para deixar clara a origem e a finalidade dos fatos mediúnicos com os quais conviveu, mas muitos assistiram seu esforço e deixaram-se tocar pelo sopro renovador das ideias novas, seguindo a trilha segura, embora áspera, das claridades espirituais, onde ele foi realmente um vanguardeiro. Finalmente, o mais conhecido de todos, Andrew Jackson Davis. Andrew Jackson Davis, nominado por alguns nos Estados Unidos o pai do espiritualismo moderno, o profeta da nova revelação, ou Allan Kardec americano, por haver anunciado o advento do espiritismo, nasceu em 1826, no estado de Nova York, e desencarnou em Massachusetts em 1910. Quando em transe, falava línguas diversas, inclusive o hebraico, todas dele desconhecidas, ocasião em que discutia questões de geologia, arqueologia, mitologia, bem como temas linguísticos e sociais, embora nada conhecesse de gramática e dos assuntos tratados. Clarividente e audiente, Davis foi no início dos seus trabalhos usado por Livingstone na realização de diagnósticos médicos. O corpo das pessoas tornava-se transparente aos seus olhos espirituais. Cada órgão aparecia-lhe claramente e apresentava uma radiação especial e peculiar que se obscurecia no caso de doença. Vemos isso hoje nos tratamentos de apometria e mesmo de reuniões mediúnicas de curas espirituais e cirurgias espirituais. Inspirado e orientado pelo espírito de Swedenborg, deixou numerosos livros mediúnicos. Num deles, Princípios da Natureza, previu o advento do automóvel, da máquina de escrever e do espiritismo. Anos depois, em 1863, fundou o primeiro Liceu Espiritista da América em Nova York. Recebeu ainda uma obra de alto teor intelectual e moral, Revelações Divinas da Natureza, tendo descrito a vida no mundo espiritual como sendo semelhante à da Terra, em que os seres se agrupam consoante as suas tendências e gostos pessoais, que se prolongam após a desencarnação. Observou as várias etapas do progresso do espírito e apontou as imensas causas responsáveis pelo retardamento da marcha evolutiva do ser humano. Numa de suas visitas em espírito, ou seja, desdobrado do corpo, a um desses planos, viu grupos de crianças que se encontravam reunidas em belos edifícios, rodeadas de atenção e carinho. Provavelmente aí ele estava acessando o umbral médio. Bem, e vamos falar então dessas esferas, muito bem descritas nesse livro do Mário Frigeri, As 7 Esferas da Terra, que está aí disponível nesse site. Os planos sutis se compõem de abismo, embaixo da Terra, trevas também embaixo da nossa crosta, a própria crosta, o umbral, a arte, cultura e ciência, depois amor fraterno universal e finalmente diretrizes do planeta. Através do Chico Xavier, nós temos a descrição de como seriam esses planos do umbral, que podemos dividir em umbral grosso, umbral médio e umbral superior, onde se localiza a cidade Nosso Lar. E finalmente a região da arte e da cultura e da ciência, que André Luiz escreve, de onde teria vindo sua mãe visitá-lo quando ele estava em Nosso Lar. Lembrando que o umbral grosso é o que envolve mais aproximadamente a Terra, depois o umbral fino, médio, que é onde estão as colônias espirituais, e finalmente o umbral superior, onde está localizada a cidade de Nosso Lar, já se preparando para dimensões mais elevadas. Depois então temos a região do amor fraterno universal, as diretrizes do planeta, onde estaria o governo do planeta, pela grande fraternidade branca, onde existem milhares de espíritos que coordenam as atividades espirituais da Terra, e a abóbada estelar se rompendo e se abrindo para as dimensões do universo. Bem, temos também uma contribuição através
da nossa coautoria com o médium Arthur Ângelo, do livro Os Planos Sutis da Terra, ao redor da Terra, onde o espírito Duarte Vilas Boas, um preto velho, descreve sua vida no Umbral Grosso e suas incursões por Aruanda, uma cidade espiritual, e pela colônia também, Hospital Esperança, onde ele tem experiências interessantes, todas localizadas no Umbral Médio. É isso aí, meus amigos. Finalizamos com uma mensagem de Karbar Schutel, um grande espírita de São Paulo. A vida além do túmulo não se cifra num inferno cadente, num purgatório de labaredas, num céu de beatífica e nem nula contemplação. A vida no mundo espiritual é muito intensa e com muitos detalhes. Gratidão por vocês nos terem acompanhado até aqui. Na próxima aula nós vamos estudar as religiões da atualidade e finalmente na última aula vamos dar a nossa visão do que é o Espiritismo. Agradecemos a todos vocês por estarem conosco e desejamos muita paz.